Olá, gente, tudo bem? Esse vídeo aqui é para ajudar vocês na parte de estequiometria básica. Nós vamos dar uma revisão aqui nas duas partes que já vimos nas aulas presenciais e outras duas são novas, tá? Vamos dar uma olhada. O que a gente vai revisar? A gente vai dar uma olhada na parte de cálculos de mol, cálculo utilizando gramas, cálculos utilizando a porcentagem e o cálculo de rendimento de uma reação. Primeiramente, é preciso que vocês lembrem um pouquinho do uso da regra de 3, certo? A gente vai utilizar a regra de 3 basicamente nessa parte de estequiometria toda, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa pergunta. Quantos mols de CO2 será produzido a partir de 12 mols de C4H10? Primeiramente, se você não souber fazer a reação química, normalmente tem a reação química na questão. Então, a reação química, ela vai ter essa seta aqui. Antes da seta, você vai ter os reagentes. Depois da seta, você vai ter os produtos. As formas como esses reagentes e produtos estão, ou seja, o estado físico deles, são representados por essas letrinhas aqui, ó. G é a abreviação aqui de gasoso, L de líquido. Se você tivesse um S, sólido. Se você tivesse um AQ, significaria que aquela substância está aquosa, que é misturada com água, certo? Então, é preciso que você saiba ler essa reação. Então, eu tenho aqui, ó, como eu não tenho nenhum coeficiente aqui, eu já falo que aqui é 1. Então, 1 mol de C4H10 vai reagir com 13/2 mols de oxigênio, produzindo 4 mols de CO2, mais 5 mols de H2O. Você vai precisar montar a sua regra de 3. Primeiramente, você olha para a reação e vê quem na reação aqui está sendo citado na pergunta. Você está citando aqui o CO2 e o C4H10. Então, são esses dois aqui que você precisa prestar atenção. Então, ó, 1 mol de C4H10 está produzindo quantos mols aqui de CO2? Não é 4? Então, já posso fazer minha regra de 3. 1 mol de C4H10 está produzindo aqui 4 mols de CO2. Essa segunda parte da minha regra de 3, eu tenho que dar uma olhada aqui na minha questão. Está perguntando quanto mol de CO2, então provavelmente o meu X vai estar desse lado, do lado do CO2. É produzido a partir de 12 mol de C4H10. Então, esse 12 vai estar aqui embaixo do 1 mol de C4H10. Então, essa quantidade de mol de C4H10 vai produzir quanto de CO2? A gente não sabe. Então, você pode colocar um X, um Y, certo? Normalmente, a gente coloca um X. E vai multiplicar em X. Então, você vai ter 1 vezes X, que é X, igual 12 vezes 4. Depois que você fizer esse 12 vezes 4 aqui, ó, você precisa prestar atenção que não é só colocar o número. Você precisa colocar uma unidade e se referir a qual substância você está falando. Tá? Se na questão está te pedindo quantos mols de CO2, o X está aqui debaixo, ó, do mol de CO2, então a resposta é o quê? Mols de CO2. Vamos dar uma olhada aqui agora na parte de gramas. Quanto Mg, que é o magnésio, em gramas, será necessário para produzir 240 gramas de óxido de magnésio? Normalmente, você vai precisar dos dados da massa molar de cada substância, né? Se você não souber, de cada elemento, na verdade, se você não souber, você vai dar uma olhada na tabela periódica, mas normalmente, em questões, os dados já estão do ladinho dela, para facilitar. E depois você vai dar uma olhada na reação. A primeira coisa que você vai fazer é transformar aquela reação, os índices, em gramas. Olha só, aqui está me dizendo que eu tenho 2 mols de magnésio, que está reagindo com oxigênio para produzir 2 mols de monóxido de magnésio. Eu preciso transformar esses mols aqui em gramas. Eu sei que cada mg vale 24 gramas. Porém, eu não tenho só 1 mol de mg, eu tenho quantos? 2. Se eu tenho 2, então esse 2 tem que passar para cá, para multiplicar. Mesma coisa acontece com o MgO. Já o MgO você vai precisar somar, porque o Mg vale 24, o O já vale 16. Então, você vai ter 24 mais 16 dá quanto? Dá 40 gramas, né? 40 gramas por mol. Aqui eu tenho quantos? Não é 2? Então, eu tenho que colocar esse 2
para baixo, multiplicando. Então, eu vou ter 2 vezes 24, que é 48 gramas, e 2 vezes 40 gramas, que vai dar 80 gramas. Então, eu já sei que 48 gramas de magnésio vai reagir produzindo 80 gramas de óxido de magnésio. Já posso fazer isso daqui numa minha regra de 3. 48 gramas de magnésio produz 80 gramas de MgO. Olha agora para a minha questão. Na minha questão, ele está querendo saber gramas de Mg. Se ele está querendo saber gramas de Mg, então o X tem que estar debaixo do quê? Do Mg. E vai ser necessário para produzir quanto? 240 gramas de MgO. Então, esses 240 gramas de MgO tem que estar também debaixo do MgO. Quando eu multiplicar em x, eu vou ter 80 vezes x igual a 240 vezes 48. Esse 80 ele pode ir para o outro lado dividindo, e eu posso fazer o seguinte, já ir cortando meus zeros. Lembrem-se que aqui é uma multiplicação, então eu posso começar a cortar esse zero. Se eu tivesse uma subtração, uma adição aqui, eu não posso fazer isso. E eu também posso dividir logo esse 24 por 8 e depois multiplicar o resultado por 48. Dividindo 24 por 8, eu tenho 3 vezes 48, eu tenho 144 gramas de Mg. No caso, não coloquei aqui o G, mas você precisa colocar o G de gramas, tá? Não entendeu? Volta um pouquinho e vê essa parte de novo. Vamos trabalhar agora com porcentagem. Qual a porcentagem de massa de carbono em 1 mol de C2H6O? Primeiramente, tem que ver que aqui eu estou pedindo apenas 1 mol. Vamos fazer o seguinte, aqui não tem os dados, mas eu já tinha falado para vocês que o carbono a massa molar do carbono é 12 gramas por mol, do H 1 grama por mol, do oxigênio, do O, 16 gramas por mol. Então, eu posso fazer minha fórmula molecular, como a gente já aprendeu em outras aulas, desse jeito, Esse 2 aqui vai multiplicar o C, que vale 12, mais eu tenho também o 6 vezes 1, o H, que vale 1, e o O, que vale 16. Somando isso tudo, eu vou ter 46 gramas por mol dessa substância, do C2H6O. Gente, imagina o seguinte, se tu tem 1 mol dessa substância, tu tem 46 gramas. 46 gramas é o 100%, certo? Então, eu posso falar que 46 gramas daqui, é 100%. Qual é a porcentagem de carbono? Eu primeiro tenho que saber o seguinte, que o carbono, eu tenho 2 mols de carbono. E cada carbono vale 12 gramas por mol. Então, somando 12 mais 12, eu tenho 24. Então, desses 46 gramas, 24 se refere ao carbono. Então, esses 24 vão ser em quanto? Em porcentagem? Coloco um x. Multiplicando aqui em x, eu tenho 46 vezes x igual 100 vezes 24. Deixando o x sozinho, vou ter 100 vezes 24 sobre 46. Depois que eu faço o meu cálculo aqui, eu tenho que o x é igual a 52% de carbono. Então, um pouquinho mais da metade da molécula é toda feita de carbono. Vamos trabalhar agora com rendimento. O que seria rendimento? Seria aquela porcentagem que se refere à quantidade final do meu produto. Por exemplo, eu faço uma reação qualquer e aí eu quero o quê? Que no final tenha 100%, que eu consiga produzir 100% do que eu esperava. Mas às vezes não acontece esse 100%. E normalmente você não tem reações que têm rendimento de 100%. Normalmente as reações elas têm um rendimento menor. Você vai ter uma formulazinha para ajudar. Esse rendimento ele vai ser igual à massa real sobre a massa teórica. O que seria essa massa real? Seria justamente aquela massa que você colocou na balança depois da reação e viu quanto é que tinha. Já a massa teórica é aquela massa que você calculou para poder saber quanto é que ia ter antes da reação. Então, vamos lá. Após a reação entre
96 gramas de magnésio, com a quantidade de oxigênio suficiente, foi produzido 128 gramas de óxido de magnésio. Qual o rendimento da reação? Primeiramente, eu já tenho que chamar a atenção para vocês que essa daqui, 128 gramas de óxido de magnésio, já é a minha massa real, certo? É o que eu tive no final. A gente vai ter que fazer o quê? O cálculo da massa teórica. Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa reação. Lembrando que eu não posso utilizar esses coeficientes aqui, Eu não posso utilizar mol. Eu preciso fazer o quê? Transformar para gramas. Como é que a gente transformou? Sabia que o mg vale 24, certo? Mas aqui tem 2, então tem que ser 2 vezes ele, que vai dar 48. Já o MgO, somando, 24, que é o mg, mais 16, que é o O, você vai ter 40. Só que tu tem ele 2 vezes aqui, então tem que ter 80. Então a gente vai fazer o cálculo da massa teórica. 48 gramas de magnésio vai produzir 80 gramas de MgO, que é o que a gente teve da reação aqui, certo? Essa é a informação da reação. Então, olhando aqui para a nossa questão, a gente vai ter, após a reação entre 96 gramas de MgO com a quantidade de oxigênio suficiente, foi produzido 128 gramas de MgO. Esses 128 gramas de MgO, a gente só vai utilizar ele lá na outra parte, porque aqui é a massa real. O que a gente vai ter que utilizar é o 96 gramas de Mg, que vai ficar aqui de baixo, Vai produzir quanto de MgO? Tinha que produzir quanto? Vamos fazer a multiplicação, em x. Aí você vai ter 48 vezes x igual a 80 vezes 96. Deixando o x sozinho, você vai ter essa estrutura aqui. E aí você já pode fazer o seguinte, dividindo 96 por 48, você vai ter 2. Então, esse 2 eu já posso multiplicar por 80 e eu vou ter no final 160. Então, eu tenho 160 como a minha massa teórica e 128 com a minha massa real. Voltando lá para o meu rendimento, a minha massa real é 128, minha massa teórica 160. Depois que eu fizer essa multiplicação e divisão aqui, eu vou ter um rendimento total de 80%. Então, essa daqui seria o nosso rendimento. Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante e revisado também, certo? Se ficou alguma coisa que não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, certo? Um beijo para vocês.